JP, graça e paz, boa noite, tudo bom, querido? Olá, Paulinho, tudo na paz de Cristo, meu irmão. Tá dando para me ouvir por aí? Ouvir bem, ver bem, tá tudo joiado. JP, eu li um texto, mas vamos falar sobre pastores e sobre lobos, tá? Okay. Eu já li um texto aqui na introdução, enquanto você estava entrando, um texto de Atos 20, 29, que diz assim: eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. JP, você é um pastor de uma nova geração, certo? Você é um pastor que tem aparecido aí a liderança, não só na internet, como nas igrejas, dando estudos por aí, falando nas escolas bíblicas dominicais, pregado aí em várias igrejas, caminhado aí em vários locais evangélicos, em várias igrejas de várias linhas diferentes. JP, existem muitos lobos hoje dentro das igrejas, disfarçados às vezes de membros e disfarçados de pastores. O que é que você acha? Boa noite a todo mundo que está nos acompanhando agora, né? Deus abençoe. Agradeço ao convite, entendo a responsabilidade de ter o Carlos Queiroz um dia antes da nossa conversa, do nosso bate-papo, e um dia depois, amanhã, já fica o convite para todo mundo, vai ser bênção também, Ariovaldo Ramos, amanhã 11 horas, não é isso? Isso, 11 horas da manhã. Pronto, vamos lá. Rapaz, eu vejo que temos, sim, temos lobos nos púlpitos e temos lobos no meio do rebanho. Temos lobos no meio do rebanho. Quando eu falo lobos nos púlpitos, é porque muitas vezes a gente não compreende, talvez, o que seria um ministério pastoral. Isso que você já iniciou, essa sua pequena introdução, e quando a gente consegue visualizar, por exemplo, o ministério de Jesus de Nazaré, ele nos ensina demais a maneira como você deve conduzir o seu rebanho. A gente consegue, obviamente, visualizar inúmeros lobos com sorriso nos lábios e com uma multidão de seguidores. Por que eu falo que a gente precisa compreender o que seria o ministério pastoral? E quando eu percebo o ministério pastoral, eu consigo identificar os verdadeiros pastores. Pouco me importa os lobos, eu consigo visualizar e identificar os pastores. Por quê? Porque o pastor, aliás, o ministério pastoral, Paulinho, como você sabe perfeitamente muito mais do que eu, é um chamado à convivência. Pastorear é conviver. Conviver no sentido de possuir intimidade, conexão, estar juntos. E o que nós estamos vendo hoje, em sua maioria, infelizmente, é de pessoas nos púlpitos que não amam as ovelhas, que não amam os membros. Não amam no sentido de se envolver mesmo, de se envolver nos problemas, inclusive, dos seus membros. O Dr. Martin Lloyd-Jones, ele fala um negócio muito interessante, muito massa. E para mim, meio que define o que seria o ministério pastoral. Ele fala assim, amar pregar é uma coisa. Amar as pessoas para as quais você prega é outra completamente diferente. E nós, como pastores mesmo, precisamos amar as pessoas. Precisamos entender que essas pessoas têm problemas. O Pedro vai falar, lá no primeiro de Pedro, capítulo 5, se eu não me engano, ele vai falar o seguinte: pastoreiem esse rebanho que Deus está entregando aos seus cuidados. Aos seus cuidados. Paulinho, pastorear é diferente de pastorar. Pastorear é amar, é cuidar, é zelar, é orientar, é alimentar. Pastorar não. Pastorar é só ficar olhando e, em alguns momentos, sugando dessas ovelhas. Nós precisamos de mais pastores e menos pastoradores. Eu concordo com você, eu queria fazer algumas colocações. Uma delas, João Paulo, que na verdade, quando nós falamos de pastores e lobos, é importante nós entendermos que nós podemos ser bons pastores, mas que nós podemos ser lobos às vezes. Todos nós. Perfeito. Todos nós.
Porque nós temos luz e nós temos sombras. E aí quando você falou a necessidade de nós nos identificarmos como homens que foram chamados por Deus, que têm a convicção do chamado de Deus. Porque o ato de pastorear nesse mundo que nós estamos vivendo não é tão fácil. E aí pode ser que em algum momento da caminhada, em alguma situação, nós possamos nos afastar tanto daquele que é o nosso alimentador, daquele que é o bom pastor. João, no capítulo de número 10, diz isso, né? Jesus isso. É o bom pastor, ele serve como grande referencial para o meu pastoreio, para o seu pastoreio. E aí nós podemos nos afastar desse referencial e aí podemos virar de alguma forma lobos. Quando Paulo fala em Atos 20, 29, como eu estava lendo, e quando Paulo fala, por exemplo, também nas cartas de Coríntios, quando ele fala em Gálatas também, ou quando eu olho Timóteo, quando eu olho Tessalonicense, quando eu olho Tito, né, e Pedro, você citou o texto de Pedro, nós vamos aprofundar um pouco o texto de Pedro. Quando eu olho esses textos todos, eu fico percebendo quanto ter a convicção de estar dentro desses textos da Bíblia nos fazem como pastores, olhar para dentro de nós constantemente, para nós não virarmos lobos, tá? Então, se todos nós podemos virar lobo. Então, a tentação que nós temos de alguns momentos nos desviarmos dessa caminhada e nos tornarmos lobos também é uma tentação muito grande, tá? Eu queria te fazer uma pergunta aqui. Feita uma pesquisa, João Paulo, tá? Foi feita uma pesquisa em 1995 nos Estados Unidos. 1995, eu estou falando de muito tempo atrás, né? Nos Estados Unidos. E começou uma nessa pesquisa falando da igreja, foram entrevistados os cristãos. E aí eles disseram, quais são os grandes problemas da igreja hoje? Aí eles citaram, identidade incerta. Nós não sabemos o que a igreja é, uma identidade incerta. Perfeito. Desilusão institucional. 1995, os cristãos estavam começando a se desiludir com os CNPJs, com as igrejas, com a igreja X, com a igreja Y, com a igreja Z. Tem muita gente que se aproxima de mim e eu já fui um coralista. Tem muita gente que faz um coro para bater na igreja, né? Nós vimos há algum tempo agora a onda dos desigrejados, né? Que começou a alcançar vários cantos do mundo e no Brasil também. Nessa pesquisa também, aí o terceiro lugar ficou assim: a grande crise que as igrejas enfrentam é a falta de liderança. Falta de liderança. Em quarto lugar, pessimismo com respeito ao futuro. Crescimento positivo e impacto negativo. Isolamento cultural das igrejas. Aí, em sétimo lugar, em 1995, volto a repetir, 95, ficou soluções políticas e metodologias. Eles percebiam que a igreja estava começando a se envolver muito na política em 1995. E aí, troca de orientação bíblica por pesquisa de mercado e por questões de coaching e tudo mais em 1995. E aí eu queria te fazer uma pergunta. O texto de 1 Coríntios, capítulo 3, capítulo 5, do versículo 1 ao 3, né, você citou, e aí eu queria ir para esse texto, então. O texto fala que o pastor tem duas missões fundamentais nesse texto aí. Nesse texto de 1 Pedro, capítulo 5, 3. Uma é ele ser humilde, uma característica do ministério pastoral. E a outra é a necessidade de apacentar as ovelhas. E aí eu te pergunto, é uma característica do ministério pastoral essa humildade? E aí, João Paulo, o pastor hoje, como todo mundo, é tentado a estar no brilho, é tentado a estar hoje, a internet nos coloca aí, você que é um youtuber, você tem aí milhares de seguidores pelo YouTube, e a característica de ser humilde. Qual a importância de nós olharmos hoje para os nossos pastores como todos e distinguirmos entre a arrogância intelectual, espiritual, existencial, a necessidade da fama e a necessidade da humildade que esse texto de 1 Pedro, capítulo 5, do versículo de número 1 ao versículo de número 3, qual a importância da humildade para nós olharmos para os nossos pastores hoje, João Paulo?
Amém. Paulinho, deixa eu só fazer algumas considerações em relação à sua pesquisa, né? Você estudou, foi a fundo aí, e uma pesquisa de 1995 trouxe algumas verdades e desnudou um pouco do que nós somos hoje, mas nos anos 80, o John Maxwell já falava alguma coisa interessante em relação à liderança, e foi um dos pontos que você citou aí, né? A liderança. Não foi? Você não citou aí? Pronto. A falta de liderança, a preocupação com a liderança e tal. Nos anos 80, o John Maxwell falava o seguinte: 95% dos americanos não se consideram líderes. 95% dos americanos não se consideram líderes. E isso inclui, inclusive, pastores. Quer dizer, já desde antes de 95 já tinha essa preocupação em relação à liderança. Outro ponto que você citou em relação a essa pesquisa é a falta de identidade. Dentre vários pontos interessantes, essa falta de identidade é o que tem feito muitas igrejas, e aí eu falo igrejas não somente templo, instituição, mas igreja, núcleo, reunião, morrerem. Por quê? Porque não conhecem quem são. Tipo, se você perguntar para 10 cristãos, o que é o evangelho, muitos não vão saber definir o que seria o evangelho. Vão gaguejar, não vão conseguir definir. Se você perguntar o que seria a conversão, muitos não saberiam responder. E eu não estou falando aqui, Paulinho, de milenismo, amilenismo, pré-tribulacionista. Eu não estou falando disso, não. Estou falando de conversão, de evangelho. Muitos cristãos não sabem o que é, porque não conseguem se identificar, não têm de fato essa identidade. E aí, perfeita e precisa essa pesquisa lá de 95, que fala muito hoje para os nossos dias. Voltando agora para o texto aí, em relação à humildade, olha, para você... Você quer que eu leia o texto? Deixa que eu leia o texto rapidamente. Pode ser? Por favor. Vai lá. Aos presbíteros, 1 Pedro capítulo 5, do versículo 1 ao versículo de número 3. Aos presbíteros que há entre vocês, os presbíteros como eles, testemunham dos sofrimentos de Cristo e ainda co-participantes da glória que há de ser revelada, peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação. Olha a característica. O pastoreio precisa ser não por obrigação, mas espontâneo, como Deus quer, não por ganância, não por obrigação, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores do que lhe foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória que nunca perde o seu brilho, né? Tem várias coisas aqui. A ganância não pode, seja por boa vontade, não seja por obrigação, seja espontâneo, seja com humildade e seja um exemplo. Vamos começar pela humildade também. Eu acho que a gente precisa começar pela humildade. Você sabe por quê, Paulo? Porque a humildade ele vai abranger tudo isso. Vou te explicar. Tanto Pedro, no contexto desse capítulo, quanto Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 12, ele vai falar muito da oração e da palavra como norte para o bispo, o presbítero, o pastor, aquele que deseja o episcopado. E ele fala isso também lá para Timóteo. A humildade, quem é humilde, quando você caracteriza alguém com humildade, você não vai olhar para as vestes dessa pessoa, para o rendimento dessa pessoa e nem para a fala, a eloquência dessa pessoa. Humildade vai estar pautada, eu diria que abalizada, em alguns pontos. E o primeiro ponto e fundamental ponto é aquele camarada que ora intensamente ao Deus Todo-Poderoso. Porque não existe um pastor que não seja humilde e se dobre diante de Deus. Porque muito se tem visto hoje pastores se achando no mesmo naipe ali ou bem próximo à Trindade. Para você ser pastor hoje, você não pode acreditar, Paulinho, que é você que faz o seu ministério prosperar.
Você não pode acreditar que é você que faz com que os membros, o rebanho na sua igreja, tragam mais e mais pessoas. Não é. Então, para você ter humildade, aliás, intensamente, você tem que ter humildade, reconhecendo que Ele é o Senhor do rebanho, como disse Pedro aí, o supremo sacerdote. E segundo, pois não, pode dizer. Essa questão de humildade, também trazendo para a vida prática de hoje, né? Nós começamos a entender e a perceber muitos pastores, João Paulo, que eles começaram, as igrejas deles começaram a prosperar financeiramente. Eu gosto muito de fazer uma brincadeira. Eu digo assim, olha, veja um pastor que é humilde quando esse pastor está no meio do rebanho, fazendo as coisas que os outros fazem, ou podendo fazer as coisas que os outros fazem. Quando eu não faço alguma coisa que outro está fazendo, não é porque eu não possa não fazer. Eu tive recentemente pregando em Mossoró, uma grande igreja batista lá em Mossoró, e quando eu estava lá em Mossoró, no meio de um evento, era uma igreja, tinha 1000 pessoas, a igreja estava lotadíssima, e o evento era o dia todo. Começou às 8 horas da manhã com café, a minha palavra foi às 10 horas da manhã, depois nós ficamos lá para almoçar, depois ia voltar com a minha palavra. E aí depois ia ter um batismo na igreja, o dia todo de evento, sábado à noite e domingo o dia todo. E quando foi? E logo eu notei que nessa igreja de Mossoró existia um grupo de irmãos muito ricos, com poder aquisitivo assim, enorme. E num determinado momento, caiu cuscuz no chão de algumas pessoas, não sei o quê. E uma irmã lá dessa igreja, ela pegou o pano e começou a limpar. Aí você diz, nada demais, pastor, nada demais. E é exatamente isso, nada demais mesmo. E o pastor também tem que estar com esse coração. E quando eu olhei para trás, quando eu estava ajeitando as coisas, o pastor estava pegando um monte de cadeira e estava levando lá para frente. Legal. E eu digo assim, olha, nós pastores precisamos ter a humildade de estarmos dispostos a ajudar no que necessário for, nos trabalhos da igreja, independente do que seja. Se for para pintar, é pintar. Se for para estar carregando cadeira, carregar cadeira. Se for, inclusive, humildade para receber em alguns momentos uma exortação de alguém, uma palavra de alguém para dizer, olha, não vá por aí, vá pelo outro caminho, vá por ali, e assim vai. Então, assim, essa humildade, sabe, João Paulo, ela é... O texto tem 2 textos, um texto em Lucas e um texto em João, que diz que não houve ninguém nascido de mulher que não fosse maior do que João. João era o maior de todos, João Batista, o último dos profetas antes de Jesus Cristo. E ele pega e diz assim, em João 3,30, João Batista dizendo, importa que eu diminua para que ele cresça. E aí quando você fala, e quando você coloca assim, é importantíssimo que o pastor tenha oração para entender a dependência de Deus no ministério, para entender que a obra não é minha, para entender que o ministério não é meu, para entender tudo isso, que o chamado é de Deus. E sendo chamado de Deus, eu posso, e daí quando nós começamos, falamos de pastores e lobos, por alguma razão nós podemos nos tornar lobos. E estar com humildade nos pés do Supremo Pastor, que nos ensina, que cuida de nós, é uma humildade tremenda para nós podermos continuar o nosso pastoreio. Vem comigo. Porque você, como eu falei, né, a humildade é extremamente importante. Por quê? Porque para eu orar, acreditando que a minha responsabilidade como pastor é me humilhar diante de Deus, intercedendo por esse povo que Ele entregou aos meus cuidados, eu tenho que ter humildade. Eu tenho que ter humildade para fazer o que você citou aí com os pastores lá em Mossoró. Eu tenho que ter humildade para ser exemplo, Paulinho. Porque pessoas poderiam bater no peito e falar, eu ser exemplo, olha para o tamanho da minha igreja, já é o meu exemplo, já é o suficiente. Mas muitos falam negativo, eu tenho que botar a mão na massa também. Não adianta eu ficar mandando a minha igreja orar se eu não vou orar. Não adianta eu ficar mandando a minha igreja evangelizar se eu não vou evangelizar. Não adianta eu ficar mandando a igreja limpar as cadeiras e organizar o templo se eu também não coloco a minha mão na massa. Para ser exemplo, precisa de humildade. Agora, o que eu ia falar é que precisa de humildade, Paulo, para você ter a palavra como norte. Paulo fala isso a Timóteo. Lá em 2 a Timóteo, Paulo vai dizer isso, que a palavra tem que trazer, tem que ser a referência. A palavra que tem que te dar, que tem que abrir os caminhos, te dar orientação, sabe? A palavra tem que nortear um pastor. E aí, meu irmão, eu vou te dizer,
camarada que é teólogo, pastor, pedagogo, psicanalista, psicólogo, sei lá, vários títulos, mestres e doutores, tem que se dobrar a um livro, né? Tem que ter humildade. Tem que ter humildade. Tem que ter humildade para acreditar que essa palavra produz vida e que é essa palavra que garante o meu ministério. Alguém vai falar o seguinte, olha, ministério pastoral é você decidir entrar por esta porta, mesmo tendo outras tantas portas abertas. A porta da, sei lá, de várias opções que você imaginar de coisa boa, medicina, engenharia, não sei o quê. Pensa nas portas abertas, mas você decidiu, porque recebeu esse chamado, entrar por essa porta ministerial. E quando eu entro por essa porta ministerial, eu tenho que entender que a palavra é a minha regra. Olha, quando você estava falando de humildade, esse texto de Pedro que você começou a falar aí, olha, pastorei não por obrigação. O pastor ele precisa entender a sua vocação, precisa entender o chamado, ele precisa dizer sim a esse chamado se ele quiser. Porque, olha, cuidar de gente, né? Eu converso com pastores, eu cuido de pastores também. Você sabe disso, João Paulo? Recebo pastores para conversar. Cuidar de gente é uma das coisas mais difíceis e mais complicadas que nós podemos entender como humanos. E a saúde mental de todo mundo está abalada, e não está abalada de hoje, não. Está abalada de muito tempo. Verdade. A saúde mental do ser humano, nós estamos nos desumanizando. A verdade é só essa. Quando alguém pergunta para mim o que é pecado, eu digo que pecado é se desumanizar, é errar o alvo, é quando você deixa de ser humano, quando você se ofende, ofende o seu corpo, ofende a você e ofende os outros de uma maneira tão grandiosa que você se desumaniza cada vez mais. E aí é muito difícil cuidar de gente, é muito difícil você ter valor no meio do mundo secular, do mundo que não acredita mais em Deus, né? A minha dissertação hoje eu estou trabalhando a relevância do ministério pastoral no meio do mundo secular, a minha dissertação do mestrado. E o mundo não acredita mais em Deus. Mas aí o texto de Pedro, o texto que diz assim, olha, pastorei as pessoas não por obrigação. Você não é obrigado, pastor, a pastorear. Você não é obrigado a ir para a igreja, você não é obrigado a estar cuidando de pessoas, você não é obrigado a aconselhar, você não é obrigado a estar visitando, você não é obrigado a pregar, você não é obrigado a fazer nada disso. Então, se você, por acaso, entende que as várias portas que o João Paulo estava dizendo agora estão abertas e você quer ter um outro caminho de vida, eu falo, faça, vislumbre esse outro caminho de vida. Mas se você entende que o caminho que você optou foi pelo caminho do pastoreio, que não é fácil. Eu não estou querendo dizer, João Paulo, que muitas vezes nós pastores não vamos pensar em desistir do ministério pastoral. Todo pastor já pensou em desistir do ministério pastoral. Todo pastor já se sentiu injustiçado. Todo pastor já se sentiu cansado. Todo pastor já se sentiu triste. Eu encontro pastores com síndrome de burnout, eu encontro pastores com depressão, eu encontro pastores com conjunto. É muita coisa. Mas como você está falando, as diversas portas estão abertas e você não é obrigado a ser pastor. O João Paulo coloca a família dele, coloca o ministério dele e ele não é obrigado. Deus não obriga. Você, pastor, que está me ouvindo agora, você, ovelha que está ouvindo agora, uma característica importantíssima entre os pastores e lobos. É porque, às vezes, o lobo tem ido para o ministério só por ir para o ministério para ganhar alguma coisa em cima do ministério. O pastor, não. O pastor tem que fazer isso sem obrigação. Tá bom? Deixa eu só falar. Deixa eu só dar uma reforçada aqui em relação ao que você falou dos problemas das pessoas que trazem aos pastores e, consequentemente, os pastores acabam com outros tantos problemas, né? Em Mateus, capítulo 9, versículo 12, Jesus está reunido com os discípulos, com publicanos, com pecadores e tal. Aí os fariseus falam, ei, rapaz, esses camaradas aí sentados com esses pecadores e tudo mais. Aí a resposta é, os sãos não precisam de médicos. São aqueles que estão doentes mesmo, que estão precisando, que estão necessitando. Aí eu costumo dizer o seguinte, que o ministério pastoral,
de fato, verdadeiro, ele não acontece no lindo jardim do Éden. Não acontece. Infelizmente, não acontece. O ministério pastoral vai acontecer no esgoto, na lata do lixo do mundo caído, do pecado. As pessoas chegam quebradas para a gente. E nós, que também somos quebrados, somos pecadores, temos que nos identificar com essas pessoas. Gente, não é fácil. Ministério pastoral não é só pregar, não é só programação, não é só agenda, não é só reunião. Muito pelo contrário, é receber pessoas cheias de conflitos e crises. E o que acontece? Quando essas pessoas chegam para a gente, a bagagem problemática vem junta. Não deixa fora, não. Vem tudo junto. Eu estava aqui numa live domingo, pastor, numa live aqui domingo, no nosso culto doméstico, apareceu uma pessoa do Distrito Federal deixando as mensagenzinhas aqui, abrindo o coração, e eu pregando, culto doméstico, dizendo que o marido estava na fazenda com a outra, com o amante fazia uma semana, não sei o quê. Isso é o mínimo. São problemas gigantescos que chegam até os pastores, que os pastores precisam resolver. Tem um detalhe, né? Os pastores não precisam simplesmente resolver esses problemas, até porque a gente às vezes nem tem nem tem o poder de resolver algumas coisas. Nem tem esse poder, mas a gente tem que conviver, tem que orientar. O ministério pastoral não é para resolver problemas, é para conviver e amar as pessoas. E essas pessoas geralmente vêm quebradas e com bagagem problemática. João Paulo, o texto de Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, né, nós já falamos sobre a humildade, falamos que não pode ser o pastoreio por obrigação. Tem uma outra coisa aqui que me chama muita atenção. Pastores não agem como dominadores dos que lhe foram confiados. Não ajam como dominadores daqueles que lhe foram confiados. E aí eu gosto muito de lembrar algumas coisas. A primeira coisa que nós pastoreamos, a metáfora do pastor é uma metáfora que vem desde o Antigo Testamento, que é o pastor de ovelhas mesmo, que tem que apacentar, que tem que cuidar, tá? Que tem que estar olhando, que tem que estar alimentando, tudo isso, e a gente pode entrar nessas características já. Mas nós precisamos lembrar, e aí não sei se o João Paulo concorda comigo, que ele pode falar, que nós não somos donos da vida de ninguém. O pastor não é dono da vida de ninguém. E aí, quando eu falo que o pastor não é dono da vida de ninguém, eu vou entrar num outro contraponto. Qual é o contraponto? É que muitos cristãos também querem fazer de nós, pastores, os donos da vida deles. Eles se infantilizam ao ponto, olha, eu estou dizendo que tem muita ovelha que se infantiliza ao ponto de chegar para nós, pastores, para estar olhando e dizendo assim, olha, o que é que eu faço? Tem alguém perguntando qual é o versículo. Eu estou em 1 Pedro, capítulo 3, capítulo 5, do versículo 1 ao 3. 1 Pedro, capítulo 5, do 1 ao 3. Então, assim, o pastor não é dono da vida de ninguém. Nem é dono da vida de ninguém, nem ninguém pode chegar para mim, um adulto, eu preciso conversar com ele como se fosse adulto. Eu preciso pastoreá-lo como adulto. Pastor, eu devo ou não casar com fulano? Eu devo ou não fazer tal coisa? Porque eles querem resposta. Qual é a cor do carro que eu vou comprar? Eu devo deixar esse emprego ou fazer aquele outro. Eu devo tal... E eu digo, não, eu não sou dono da tua vida. Quem tá com o teu marido dentro de casa todo dia é você. Quem vai trabalhar e fazer a questão financeira é você. Quem vai levar seu filho para um canto ou não para o outro é você. Quem vai fazer isso no seu corpo ou não é você. É você que decide como ser um adulto, porque eu não sou dominador seu. E tem uma outra coisa que também eu falo sobre essa dominação. Muitos pastores, no sentido de guiar, João Paulo, no sentido de exortar, no sentido de ser exemplo, começaram a se achar donos das ovelhas e dizem até em quem vota e quem não vota, de como faz coisa X ou coisa Y. E tem gente que adora, às vezes, esses pastores como sendo o próprio Deus. Pastor pode dominar? Eu estou dizendo que não. Você concorda comigo? Como é que é feito isso aí, João Paulo? Absolutamente não. Absolutamente não pode
dominar. Absolutamente, eu concordo com você, né? Olha, quem quer ovelhas infantis são os lobos. Os lobos querem os membros sempre crianças, sempre infantis, com preguiça de pensar. O lobo quer que você não pense mesmo, não. Agora o pastor não. O pastor quer que você cresça. E cresça espiritualmente, cresça na vida, cresça como pessoa, cresça como família, cresça como crente, cresça no ministério. Esse pastor, o que o Pedro vai falar é o seguinte: não pastoreie como dominadores, ou seja, não queira a vida das pessoas, a ponto de tudo que ela vir pedir permissão para você. Uma coisa é você pedir orientação, outra coisa é você pedir permissão. Pastor, eu posso fazer isso? Pastor, eu posso comprar um carro novo? Pastor, eu posso, pelo amor de Deus. Esse pastor que quer controlar a sua vida, ele é lobo. Ele quer você sempre infantil. Ele quer você sempre tomando leite, porque quando você começar a pensar, aí você vai compreender a verdade. A verdade. Quando você está falando isso aí, né? Que pastores às vezes adoram que você continue infantil, porque você continua dependendo dele. É uma ânsia muito grande também, humana, de que as pessoas nos valorizem, de que as pessoas queiram escutar uma palavra nossa. E aí o texto que nós estamos lendo de Pedro diz o seguinte: olha, sejamos exemplos, né? Mas seja exemplo com a sua vida, com a sua conduta, mas mandar. Perfeito, exatamente. Mandar nos outros. Definir o que vai ter que fazer. Da vida dos outros. E aí eu quero lançar até um assunto extremamente polêmico, que um dia chegaram para mim, numa aula, né, de teologia pastoral, e perguntaram. Falaram sobre uma questão bioética, que foi a questão do aborto, né? E aí, você é contra a favor do aborto? Eu sou contra o aborto, né? Mas aí, se uma irmã quiser abortar, eu digo ela que vai abortar, não sou eu. Aí alguém pega e diz assim: não, pastor, mas você não pode deixar. Eu digo: não, ela toma conta da vida dela, eu oriento a palavra de Deus. E se ela abortar? Eu vou continuar cuidando dela e amando dela, porque ela precisa de cuidado mais do que nunca. Mais do que Perfeitamente. Nunca. Então, essa é a nossa missão pastoral, e não dominar. João Paulo, você quando está falando aí, você falou do alimento, falou da palavra, de que algumas ovelhas não recebem um alimento mais sólido. E aí, o texto, você já citou 1 Timóteo, capítulo 3, né? Quando fala da questão do pregar a palavra, de ser exemplo na palavra, de levar a palavra, de alimentar os cristãos com a palavra. E aí eu te pergunto, qual a importância da função pastoral, da pregação do texto bíblico, do ensino do texto bíblico? Qual a importância dessa função nossa pastoral? Cara, a pregação da palavra é fundamental. E aí, Márcio, você tocou num ponto muito interessante. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós estamos com alguns problemas, algumas crises, algumas dificuldades, talvez até na liderança da igreja, e nós caímos na tentação de relaxar na preparação do sermão. Por quê? Porque a gente está tão envolvido com outras tantas coisas, tão envolvido com outros problemas, por assim dizer, que tende a relaxar na preparação do sermão. Isso é um grande problema. Isso é um sério problema. Paulo vai falar ao próprio Timóteo, no 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, que ele fala: prega a palavra. Esteja sempre preparado, a tempo e a fora de tempo, em crise ou sem crise, em dificuldade ou sem dificuldade, na bonança ou na escassez. Esteja sempre preparado. E essa preparação, Timóteo, vai passar por repreender, vai passar por corrigir, vai passar por exortar, vai passar por tudo isso, claro, Timóteo, com paciência e com a sã doutrina, porque essa doutrina não pode ser esquecida. Então, a pregação da palavra é fundamental. Por mais dificuldade que eu tenha, por mais dificuldade que você tenha, nós não podemos parar de preparar o sermão. Gente, pastores, estudem, se dediquem
Ah, pastor, mas eu tenho que resolver a questão do matrimônio de fulana. Amém. Resolva também, converse também, dialogue também, mas nunca perca o tempo de preparar o seu sermão para domingo, para quarta, para sábado, seja lá o que for. O reverendo Hernando Dias Lopes, ele fala o seguinte: quando eu estou estudando para preparar o meu sermão, alguém me liga e fala, pastor, está fazendo alguma coisa? Aí ele diz, eu estou estudando, preparando a palavra. Ah, então não está fazendo nada não. Vamos conversar sobre isso, isso e isso. Que é isso, irmão? A preparação do sermão é fundamental. Não dá para você chegar em cima do púlpito e falar, olha, Deus está me revelando um texto, pá. Ei, tá errado, cara. A palavra de Deus tem que ser primazia, ou com crise ou sem crise. O Paulo fala para Timóteo, 4 e 2, 2 Timóteo, a tempo e a fora de tempo. Não deixe de pregar a palavra. E pregue estando preparado. Eu tenho algumas metáforas interessantes. A primeira coisa, né? Não existe igreja sem a palavra. Não existe igreja sem a palavra. E a missão... E de novo, hoje nós temos 92% das igrejas brasileiras são pequenas igrejas. Não são grandes igrejas, não. E quando eu falo de pequenas igrejas, eu falo igrejas com menos de 150 membros. Com menos de 150 membros. 92% da população brasileira são de pequenas igrejas e com menos de 150 membros. E o que acontece é que muitos dos pastores, muitas vezes, são feitos de qualquer jeito. Se acham na vontade porque está discordando de um outro líder, de um outro pastor, resolve abrir uma igreja, e aí quando resolve abrir uma igreja, coloca lá, e nunca foram tão instruídos ou não estudaram, não sabem como fazer uma hermenêutica de um texto, não sabem, muitas vezes não tiveram aula de aconselhamento, eles não tiveram muitas vezes um momento para treinar o grego, o hebraico, os textos originais. Você está defendendo uma elite intelectual, pastoral, pastor? Eu disse, não estou defendendo isso, não. Eu estou defendendo que pelo menos o mínimo nós precisamos saber para poder exortar, para poder ensinar, para poder aconselhar. Assim como um médico tem que estar todos os dias, tecnicamente, buscando cursos novos, assim como tem... Muitas vezes está buscando seminários em todo canto, o pastor também precisa fazer isso para poder cuidar, para poder se capacitar. E aí claro. tem uma metáfora que eu gosto muito de usar, que o pastor Alessandro, que faleceu há um tempo, Alessandro Rocha, que faleceu ano passado, ano retrasado, novo, ele disse que lá no interior do estado chegou... No Rio Grande do Sul, estava chovendo muito, o pastor chegou na igreja e só tinha uma ovelha. Aí quando ele chegou lá, chovendo, ele notou que não ia ovelha nenhuma. Aí ele disse, vamos suspender o culto. Aí a ovelha pegou e disse, pastor, eu não sou pastor, né? Mas eu cuido de muitas vacas, tenho um rebanho. E aí se eu chamasse todo o meu rebanho para se alimentar e só fosse uma vaquinha, eu não daria comida a essa vaquinha porque as outras não vieram, então se eu não desse alimento a ela, eu seria um estúpido, né? Aí o pastor é mesmo. Aí o pastor fez um culto daqueles grandes, enormes, com prelúdio, com pós-lúdio, com tudo, passou 2 horas. Aí disse, não, peraí, agora eu vou lá para trás para esperar o irmão passar para eu dar a mão lá na porta. Aí ele passou mais de 1 hora pregando, aí quando o irmão chegou lá atrás, ele pegou e disse assim, aí irmão, você gostou do culto? Ele disse, pastor, eu não sou pastor, né? Mas você sabe que eu cuido de várias vaquinhas. Se eu chamasse todas as vaquinhas para alimentar e fosse só uma, e eu pegasse o alimento delas tudinho e empurrasse nessa única vaquinha, eu era um estúpido, né? Ou seja, o pastor tem que ter até sabedoria de ensinar e de como ensinar e as dosagens para ensinar. João Paulo, aproveitando na palavra, né? Quando nós falamos da pregação da palavra, de alimentar, que eu também gosto muito de dizer que ovelha bem alimentada, ela não procura alimento no pasto alheio. Mas eu queria te perguntar, como pastorear na palavra um rebanho que não é mais um rebanho só nosso? Um rebanho, porque hoje, há muito tempo atrás, quando a ovelha queria, ela ia para a igreja dela, o pastor dava uma palavra. Hoje, nós estamos aqui,
E tem gente que não é da nossa igreja, que está ouvindo a nossa palavra, e aí quando sai daqui vai escutar o Ed Renekiewicz, quando sai depois vai escutar o Caio Fábio, quando sai depois vai escutar o Carlos Queiroz. Existem ovelhas que são pastoreadas por 10 ovelhas, por 10 pastores agora, por causa das mídias sociais. Como é que um pastor pode hoje pastorear ovelhas que hoje podem ser de vários pastores ao mesmo tempo? Pergunta complexa, né, meu irmão? É, complexa. Cara, amando essas ovelhas. Eu vou te explicar o porquê. Quantas igrejas hoje, nessa última semana, estão abertas? Quantas igrejas essa semana teve culto aberto? Culto público, onde o pessoal pode se reunir? Quantas igrejas no Brasil? Hoje nenhuma. Nenhuma, certo? Mas essas pessoas que não se reuniram na igreja estão sendo pastoreadas pelos seus pastores. Não estão sendo pastoreadas por Caio Fábio, que é uma bênção, que é um homem que Deus tem usado de alguma forma, já usou e tem usado. Não está sendo pastoreado por Ed René, não está sendo pastoreado por Carlos Queiroz. Eles têm os seus rebanhos e estão pastoreando, mas o meu rebanho tem sido pastoreado por mim, através do Zoom, do Skype, do Instagram. Então, se eu amo essas ovelhas, Paulinho, no momento de crise, eles não vão correr para o Hernandes Dias Lopes. Eles não vão correr para o Jeremias Pereira. Eles não vão correr para o Augustus Nicodemos ou Jonas Madureira. Eles vão correr para mim, porque conhecem a voz do pastor. Se eu amar as minhas ovelhas... Agora, tem um detalhe, né? Amar é amar. Não é escolher quem amar. Eu vou amar só essas pessoas que não me trazem trabalho, que não me dão problema nenhum. Não. Jesus tinha um discípulo lá, que o próprio discípulo fala, o discípulo a quem Jesus amava, que ele era um cara complicado. Era chamado filho do trovão. Queria assentar à direita do Pai. Em alguns momentos ele queria resolver as coisas do jeito dele. Depois foi transformado, o apóstolo do amor e tal. As cartas lindíssimas falando sobre amor. Mas Jesus amava os complicados também. Jesus amava Pedro, cara. Meu irmão, Jesus amava Pedro. Detalhe. Deixou Judas pegar de dentro do prato dele o alimento, né? Ei, Jesus molhou o pão no vinho dele, meu amigo. O Judas molhou o pão no vinho de Jesus. Então, assim, escolher quem amar é muito bom. É muito bom. Mas o pastor não pode escolher quem amar. E você falou um negócio muito interessante em relação com essa metáfora que você utilizou. O pastor, ele tem que pastorear o indivíduo. O indivíduo tem que ser pastoreado pelo pastor. Mas eu não consigo pastorear 100 pessoas. Então, camarada, vamos pensar em outras possibilidades. Mas se eu quiser ser pastor, eu preciso pastorear indivíduos e não coletivos, e não comunidades simplesmente. Porque se eu não tivesse contato com os meus, entre aspas, membros, rebanhos, discípulos, eles realmente vão ser pastoreados por Caio Fábio, por Hernandes Dias Lopes e por Jonas Madureira. João 10, né, do versículo 1 ao versículo de número 10, quando Jesus vai lançar aquele exemplo de que ele é a porta, de que ele fala e ele começa a explicar a parábola, e ele diz assim, olha, as ovelhas reconhecem a voz do pastor, mas quando vir o lobo, elas não reconhecerão a voz do ladrão, a voz do estranho. O bom pastor dá vida pelas ovelhas, né? Uma coisa que eu falo muito na minha igreja, que eu falo nos cantos onde eu ando pastoreando, quando os pastores... Eu fico muito triste quando alguém sai da minha comunidade. Eu fico muito triste quando alguém nos deixa, né? Eu fico muito triste quando aquela pessoa que às vezes nós conversamos, que nós batemos um papo, que nós fomos na casa, ela tem que sair da comunidade por algum motivo. Mas eu também reconheço que existem ovelhas que, de alguma forma, elas não aceitam ser pastoreadas por aquele pastor.
São ovelhas que vão na igreja, mas por algum motivo, algum embate, elas não gostam, elas não se sentem pastoreadas, elas não se sentem cuidadas, elas não se sentem valorizadas, elas não se sentem... Aí você vai dizer um conjunto de coisas, né? Mas elas não se sentem. Então, ainda que a voz do pastor fale, elas não se sentirão. Elas não serão ovelhas dela. E eu gosto muito de dizer o seguinte, olha, é importante para a ovelha do Senhor Jesus Cristo, agora com a diversa possibilidade de comunidades que tenham, que você procure uma comunidade que seja bíblica, e além da comunidade que seja bíblica, que você procure alguém que você se sinta pastoreado. Porque não adianta nada você ir para uma igreja em que você não me tem como pastor, que você não me vê como pastor, que você não reconhece o meu pastoreio, porque nem vai te fazer bem e nem vai me fazer bem. Porque eu preciso te exortar, eu preciso te ensinar, eu preciso cuidar de você, eu preciso pastorear você. E você usou a expressão. E eu, inclusive, vou te amar. E você, às vezes, nem quer o meu amor. Então, é importante também as ovelhas entenderem isso no ministério pastoral, de que você, ao invés de estar se batendo dentro da igreja, ao invés de estar batendo o dedo no nariz do pastor, está dizendo uma coisa, está dizendo outra, você possa amar, valorizar e se sentir ovelha. Senão você não vai se sentir daquela igreja e não vai ser pastoreado. E é isso mesmo que você falou. No momento de situação como esse, João Paulo, os pastores têm sido pastores... Eu vou sair daqui agora, e 8 horas, todo dia, 8 horas da noite, eu e a minha igreja estamos lendo o livro de Romanos. Todos os dias. Legal. Nós vamos terminar o livro de Romanos. Nós vamos hoje para o capítulo 12, 13 e 14. Nós estaremos lendo Romanos 12, 13 e 14. Todos os dias nós estamos lendo 3 capítulos. A igreja toda. A gente faz uma sala de reunião, e aí nessa sala de reunião a gente conversa e vai estudando. Nossa, é o jeito que eu tenho hoje de pastorear as minhas ovelhas. Se um senhor, se uma senhora da minha igreja precisar, que eu possa ir lá. Ela não é a ovelha do fulano ou do Beltrano, porque ela está pertinho de nós, tá? Então, assim, isso nós precisamos entender e isso nós precisamos conversar. JP, o nosso tempo tá indo embora, tá? Eu queria 2 coisas. Uma, o que você diz para as ovelhas e para os pastores no tempo que nós estamos vivendo hoje, dessa quarentena? E eu queria deixar, enquanto você faz suas despedidas, JP, quer indicar algum livro também, se você quer indicar algum livro, onde é que as pessoas te acham no Instagram, onde é que as pessoas te acham no YouTube também, tá? E aí, faça sua despedida aí, falei da questão desse seu último recado pastoral. Amém. @JP Quintela, né? Estamos agora no meu perfil, e tenho também um projeto que é @Escola Bíblica Memorável. Escola Bíblica Memorável, estamos no Instagram com algum conteúdo, são mais de 18 mil pessoas consumindo esse conteúdo, graças a Deus, e também estamos no YouTube, tá? No YouTube tem muita playlist, muita liderança, criatividade, discipulado, muita coisa legal, e dicas de livros também. A gente faz 30 dias lendo algum livro, já lemos lá Vivendo com Integridade, O que é uma Igreja Saudável, cara, muito legal. Escola Bíblica Memorável no YouTube. Hoje eu tenho 2 dicas de livro. Um é esse aqui, eu não conhecia, vou ser honesto, estou lendo aí esses últimos 3, 4 dias, eu estou lendo um capítulo por dia só. Você lê rápido, se você quiser, você lê em 10 minutos. Deleitando-se na Oração, da editora Monergismo, muito legal. Um livro muito especial. E também A Vocação Espiritual do Pastor. Gosto muito desse livro, é um livro que tem alguns ensinamentos profundos, outros rasos, mas A Vocação Espiritual relevantes. do Pastor é do Eugene Peterson? Exatamente, dele mesmo. Muito bacana esse livro, acho importante, porque algumas lições profundas, outras mais rasas, mas todas elas são relevantes. Eu vou finalizar minha participação, primeiramente agradecendo ao convite, agradecendo a você que passou por aí, também que passou aqui no meu YouTube, o pastor Márcio Severino, lá de Palmácia, que está nos acompanhando, Simone Feitosa, Deus abençoe, e todo mundo que passou aí no Instagram, que eu não consegui acompanhar, mas a Narinha, o Matheus, uma turma muito bacana. Cara, eu finalizo dizendo o seguinte, resumindo
a nossa história, nosso bate-papo, que foi muito especial. Amem as suas ovelhas com muita humildade, porque dessa forma eu vou buscar a cruz e não holofotes. E as ovelhas vão perceber que eu sou fraco, mas ele é forte. Amém. É isso. João Paulo, eu vou te desconectar aqui, vou indicar uns livros. Deus te abençoe, obrigado, cara. Você é um referencial na Igreja de Fortaleza, viu? Eu gosto muito de você, gosto da sua caminhada e daquilo que você tem feito, tá bom? Deus Amém. abençoe. Fique na paz, abraço.